Não tem como você ter ali um crescimento vertiginoso para sempre, né? Eu acho que, neste momento, até para aumentar o próprio valuation da empresa, vai ser estratégico até você ter ali uma parceria, você implementar um novo produto, você olhar para outras vertentes que você não estava olhando. Fala, jovem, sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo o Renato Costa, head da estrutura de M&A da Frente Corretora. Renato, muito obrigado, primeiramente, por você estar aqui, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Opa, eu que agradeço o convite. Obrigado. Cara, todo mundo vem conversando com a gente sobre M&A, né? Você, até como responsável por essa importante estrutura dentro da Frente Corretora, conseguiria conceituar para a gente o que é essa estrutura de M&A, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, até para quem está nos assistindo ter essa percepção mais interessante? Maravilha. Vamos lá, começando pelo o que é o M&A, né? Vem de Mergers and Acquisitions, né? É um mercado que, embora bastante em fase de maturação no Brasil, usam-se muitos termos em inglês, né? Então, até ao longo aqui da conversa, acho que invariavelmente vão vir aí. Não tem jeito, né? Mas isso significa fusões e aquisições, basicamente uma empresa comprando a outra, uma empresa se fundindo a outra. E a gente também estende esse entendimento para fundraising, né? Para captação de recursos. Então, é uma empresa oferecendo vender parte do capital social dela no mercado em troca de dinheiro. Perfeito, né? Perfeito. Me corrija se a minha percepção está errada, equivocada, enfim, né? A gente não tinha tanto uma visibilidade tanto do termo quanto da prática há anos atrás no mercado, né? Atualmente eu já tenho ouvido muito falar, não só no termo, mas também nessa prática, né? De empresas se juntando, empresas uma comprando equities das outras, enfim. Então, assim, é algo literalmente um pouco mais moderno ou minha percepção está errada em relação a isso? Boa. O conceito já é bastante antigo, já acontece há mais de 100 anos, na verdade, mas assim, realmente em evidência se vê principalmente no Brasil nos últimos 10 anos. Ah, legal. Poucos investimentos eram feitos lá atrás, em 2014, né? Então as empresas eram o que a gente chama de bootstrap, né? Eram sócios aportando ali e fazendo a empresa crescer como podiam, né? Só que isso invariavelmente chega um momento em que o caixa vira um fator limitante para o crescimento. E aí entra fundraising, né? Você injetar um capital externo para que você possa acelerar algumas verticais de crescimento mais do que o seu caixa, a sua geração de caixa permite. Perfeito. Interessante, hein? Interessante esse tema. Quando a gente fala, por exemplo, em relação a fusão e aquisição, quando a gente fala, né, M&A, a gente está falando disso única e exclusivamente para empresas gigantescas, para instituições financeiras, ou não? O conceito ele pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa, a qualquer tamanho? Boa. É um conceito que se aplica principalmente do fundraising, né? Desde a empresa que, cara, é uma ideia na cabeça aí de alguns sócios, até uma empresa que já está do tamanho de um Nubank da vida, né? Então, existem várias séries, que é o termo que se usa nesse mercado, né? Começa em pre-seed, né? Pré-semente, o pessoal chama. Temos seed também e depois série A, B, C, D. A gente tem até algumas séries Gs no Brasil, né? E o cheque, para cada rodada, naturalmente, o tamanho proporcional da empresa vai aumentando conforme a série aumenta. Então, perfeito. Basicamente, se eu tive, por exemplo, uma grande ideia ou eu tenho um negócio que a visibilidade dele, a evolução dele, ela é promissora, eu vou poder ter ali um investidor, né, uma empresa que vai investir em mim, exatamente comprando a minha ideia, comprando o meu modelo de negócio. É mais ou menos essa a visão em relação a M&A, certo? Exato. Basicamente, principalmente em fases early stage, né, iniciais, o que o investidor externo compra não é só a tua ideia, mas compra você. Ele fala, puta, gostei desse cara aqui, desse investidor, desse sócio, desse founder, e eu quero fazer o cara crescer. Eu vou ajudá-lo a crescer. Eu acho que é legal isso, até na própria vida, né? A gente tem isso, né? Então, muitas vezes, a gente, no começo de carreira, a gente tem ali algum gestor que acaba apoiando a gente. No meio de carreira, a gente tem ali algum diretor que fala, puxa, eu acho que você tem ali um talento para fazer a questão, por exemplo, de gestão de equipe ou seguir na carreira em Y. Então, eu acho que muito aquilo que a gente percebe no próprio dia a dia profissional, né, como indivíduo, a gente também vê essa vertente olhando para o lado empresarial, né, de querer
abraçar a ideia, de querer investir na ideia, até como vendo isso uma oportunidade de negócio mesmo, né? Acho que esse é o conceito, né? Sim, a maioria dos founders trabalhavam em outras empresas, construíram carreiras em outras empresas e tomaram aquele passo corajoso, né, de empreender, né? Inclusive é o caso da própria Frente. Sim, sim. A Frente ela é uma empresa começou como uma empresa de sócios, pessoas físicas, né? Hoje a gente já tem ali uma série de investimentos, né? Do Travelex Bank, que é um dos atuais sócios da Frente Corretora, que surgiu de uma oportunidade de M&A. Assim como a Frente ela sempre tem essa visão aberta para o mercado em relação, às vezes, a juntar forças exatamente para a gente ganhar em tração, né? O próprio princípio da vida ele é feito dessa forma, né? Você se divide para multiplicar, né? O conceito básico de vida, né? Hoje, até você, frente a essa estrutura de M&A, o que são fatores que você vê que aumentam o valor da empresa, né? O que agrega valor, o que gera valor dentro de uma empresa para vir um investidor e falar, eu quero fazer um aporte de capital, eu quero fazer um investimento nessa empresa porque eu acredito nela. Tem alguns princípios ou algumas bases que você percebe que são normais, naturais? Perfeito. Tem alguns pontos que se repetem independente da indústria que a empresa atua, tá? Acho que o principal é o crescimento, tanto em base de clientes quanto geração de receita, né? Porque isso já é um indicativo de que, putz, se os caras já estão conseguindo fazer o negócio acontecer em pequena escala, às vezes uma injeção de capital é o suficiente para eles ganharem escala, né? Mas tem outros fatores igualmente importantes, como parcerias estratégicas, que inclusive é uma das principais coisas que a própria Frente oferece. E a gente tem também a questão de tecnologias, principalmente proprietárias. Quando a empresa desenvolve a própria tecnologia e aplica no mercado, isso gera um senso de exclusividade, gera uma oportunidade da empresa também ter a propriedade intelectual daquela dita tecnologia. Isso faz o valor dela subir. Sim. Eu acho que, batendo nesse primeiro ponto que você destacou, né, a questão do quanto que a empresa está evoluindo nos últimos tempos, né? Então, eu, por exemplo, se sou um empresário, independente do tamanho, né, eu vou olhar ali o meu histórico e vou identificar de que, sei lá, nos últimos 5 anos eu consegui ali uma evolução interessante, né, sempre evoluindo, mas, obviamente, como você destacou, chega uma hora que vai estagnar. Não tem como você ter ali um crescimento vertiginoso para sempre, né? Eu acho que, neste momento, até para aumentar o próprio valuation da empresa, vai ser estratégico até você ter ali uma parceria, você implementar um novo produto, você olhar para outras vertentes que você não estava olhando, mesmo sendo, às vezes, expertise sua uma atuação, né, num determinado momento, né? Pelo menos, eu percebo isso muitas vezes, por exemplo, com assessores de investimento, com escritórios de advocacia, com alguns dos modelos de parceria que a Frente Corretora hoje tem, nos quais ele é especialista num assunto e, num determinado momento, até para aumentar a valuation, ou seja, para a empresa dele valer mais, trazer mais, literalmente, robustez para a própria empresa, ele faz uma parceria com alguma outra, por exemplo, com a Frente Corretora, para agregar um valor, por exemplo, agregar o produto câmbio, mesmo não sendo a especialidade dele, né? Por quê? Porque aí ele usa a expertise deste parceiro para atuar nesse novo mercado, nesse novo produto. É essa linha, né? Isso foi exatamente nessa linha que a Frente se consolidou e chegou onde está, né, nesse modelo de parcerias. E o conceito base é foca no seu core business e deixa o câmbio com a gente, né? Então, são parceiros que, de fato, têm algum tipo de atividade próxima ao câmbio. Como você até colocou ótimos exemplos, né? Escritórios de agentes autônomos de investimento, sim, escritórios de advocacia, outras corretoras de câmbio que usam nossas soluções, por exemplo. Seguros, né? A gente tem muitos corretores de seguros às vezes fazendo isso. Agentes imobiliários eu tenho visto bastante, também, ou seja, bastante. Às vezes a gente tem muito agente imobiliário que faz ali a questão de venda de imóveis no exterior para brasileiros, ele vai necessariamente precisar da atuação em câmbio. Então, ele não precisa abandonar o know-how dele, que é na questão da venda do imóvel, mas contar com a Frente Corretora para, através dessa parceira, ele também fazer a operação cambial. Isso eu acho que é agregar o verdadeiro valor à própria operação, né? É algo muito, muito interessante nesse sentido.
sentido, né? Você comentou uma outra, que é a questão da tecnologia, né? Então, assim, a tecnologia é algo muito fantástico. Obviamente, se você não consegue criar ela dentro de casa, uma alternativa melhor do que não ter é você ter ali uma parceria, por exemplo, com a Frente Corretora, que tem ali o White Label, o link de pagamentos, o Pay with Pix, enfim, a gente tem uma série de produtos que entregam tecnologia exatamente para aquele parceiro nosso que não tem nem a tecnologia ou o conhecimento, ele, através da parceria, consiga obter tudo isso de uma vez só e, obviamente, aumentar o valor da empresa dele mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho que tem um ponto-chave aí, quando a gente fala muito em tecnologia, é que a gente vê algumas empresas que geram tecnologia para resolver um problema que não existe. Sim, sim. Eu acho que já começa errado aí, tá? Então, a priori, é importante você entender a necessidade do teu cliente, quais são os processos dele, como você consegue entrar de uma forma não invasiva, simplesmente complementar o portfólio do cliente, tá? E resolver uma dor que ele de fato tem. Tá? Esse acho que é o principal ponto. A tecnologia só é útil quando ela resolve uma dor existente. Claro. Um dos princípios que a gente tem bastante na frente, a gente ouve muito nisso em qualquer reunião, a gente só vai desenvolver tecnologia naquilo que não existe, né? Aquilo que já existe, a melhor forma é fazer parceria, né? Então, nesse sentido, eu destaco você, né, empresário, que em vez de você criar do zero uma tecnologia, o white label, para entrar no mercado cambial, faça parceria com a Frente Corretora, porque através da nossa própria tecnologia, através do nosso próprio know-how, você consegue indiretamente já ter acesso a toda a nossa linha produtiva, a nossa linha tecnológica, a nossa linha de especialistas, ou seja, a sua vida vai ficar extremamente mais fácil e, obviamente, você vai ter um lucro muito maior em relação a montar todo esse time, né? Então, eu acho que é algo fantástico e muito nessa linha que é o que hoje a Frente vem se predispondo a fazer, atuar no mercado, né? Além de blindar o cliente, né? Porque se você oferece produtos próximos ao câmbio e o seu cliente precisa de câmbio, cara, alguém vai oferecer para ele. E se não for você, alguém vai oferecer. E ele pode também oferecer o que você já tem no seu portfólio atual. Então, acho que essa questão de complemento de portfólio é muito importante e, de fato, faz a empresa, os parceiros, valerem mais. É o que você destacou. Você blinda o próprio parceiro, né? A gente tem um histórico de parceiros, né, assessores de investimento, que fez ali a sugestão de investimentos fora do país, só que na hora de fazer ali o cliente fazer a operação cambial, ele deixou ali a escolha do cliente, o cliente foi fazer no banco que ele deveria, né, que ele escolheu, mas naturalmente o banco foi lá e ofereceu um outro investimento, o cliente acabou não fazendo um investimento inicial com o assessor de investimento, optou por fazer um investimento com o próprio banco, que fez não só o investimento, mas também a questão do câmbio, né? Então, eu acho que blinda, né, tem aquela visão, né, one-stop shop, né, de você entregar tudo para o cliente, né? É entregar não só, por exemplo, uma operação imobiliária, uma operação de investimento, mas também complementar ali com a operação cambial, obviamente, quando ela se aplica, né? A venda de um imóvel aqui no Brasil não vai se aplicar, mas a venda do imóvel no exterior vai se aplicar. O investimento aqui no Brasil não vai se aplicar, mas o investimento no exterior vai se aplicar. Então, eu acho que essa percepção, essa sagacidade do empresário de identificar uma complementariedade do produto câmbio ao próprio produto é fator estratégico que eleva o valor da empresa, né? Com certeza. Sem dúvida. E hoje, só o valuation, né, o valor da empresa, não é o único fator, né, que os empresários devem se preocupar, né? Inclusive, a gente viu, principalmente em 2021, que eu internamente brinco, falo que foi a farra do PowerPoint. Sim. E valuations absurdamente altos, né, com expectativas irreais de startups naquela época. E a galera queria valuation mais alto possível. Era o principal driver naquela época, tá? Hoje já mudou, o cenário mudou desde 2022, 2023, o que o pessoal chama de inverno das startups, claro, né? Os investimentos diminuíram consideravelmente, muito como uma ressaca daquilo que foi feito um pouco no ano anterior, né? Então, além do valuation, geração de receita, cara. Acho que cash is king, né? Essa frase resume, né, o empreendedorismo. É necessário gerar receita e a gente oferece uma solução aí que gera receita na veia, né? Fez uma operação de câmbio, receita imediata. Diferente de outros aí de outros produtos que demoram, exigem uma certa maturação, né? Então, essa é uma vantagem de um business transacional como o nosso e que tem um SaaS, né? Um software integrado. Acho que a gente está muito bem posicionado nisso aí.
Muito bom, muito bom. Então fica a dica, hein? Você que é empresário, quer aumentar o valuation da sua empresa, quer ter uma receita, às vezes, até passiva, porque não precisa ser do seu ramo de atuação principal, pode ser através da operação cambial. Faça parceria com a Frente Corretora. Deixa aí um comentário que a gente entra em contato com vocês e com certeza vão fazer uma parceria e valer super a pena, né? Quando a gente olha hoje, né, das parcerias estratégicas que a gente tem ali na frente, a gente tem parcerias com empresas de milhas, a gente tem parcerias com empresas de pontuação, empresas de pagamento, empresas de meios de pagamento, ou seja, a gente tem ramo imobiliário, investimento, então não é nichado, né? Eu acho que, como a gente começou a apresentação, a partir de uma grande ideia, você vai ter ali uma percepção, talvez, de um investidor, de identificar que aquela ideia é muito boa e que, através de uma injeção de valor, ela pode ainda mais crescer, né? Eu acho que o próprio empresário ele tem que ter isso com o próprio negócio, né? Então, assim, identificar se a operação dele em si pode, de alguma forma, direto ou indiretamente, coadunar com uma operação cambial e, obviamente, né, em vez de ele montar uma corretora, abrir um banco, ele fazer uma parceria estratégica, por exemplo, com a Frente Corretora, exatamente para suprir essa lacuna que está em aberto, para ele agregar maior valor e ter uma receita diferenciada, né? Então, acho que é essa linha que a gente sempre prega dentro, né? É um bom ponto que você mesmo perguntou anteriormente o que eleva o valuation aí de uma companhia, né? Um dos fatores é mercado endereçável. Né? Claro. Eu posso abrir hoje contigo uma empresa de máquina de escrever, a melhor máquina de escrever do mundo. A gente não vai alavancar esse negócio porque o mercado é muito pequeno, né, hoje em dia. Então, o mercado de câmbio, em contrapartida, é gigantesco, assustadoramente grande, né? Se você olha os dados do Banco Central, por exemplo, do ano passado, 2023... foram transacionados 1,7 trilhão de dólares Muita coisa. em um ano. É absurdamente grande. Então, é um grande mercado endereçável que, inclusive, a gente oferece, né, agora nem falando tanto quanto como M&A, né, mas a Frente oferece acesso direto e simplificado a esse mercado. E falando agora do ponto de vista de fundraising, né, que a gente está abrindo a nossa primeira rodada de captação, a gente atua diretamente nesse mercado e, cara, o céu é o limite. E assim, até né, se a gente for falar meio que indiretamente, através de uma parceria estratégica com a Frente Corretora, então, por exemplo, uma empresa que hoje não tem nenhuma solução tecnológica, né, voltada, por exemplo, para o mercado cambial. A Frente Corretora hoje, através da plataforma White Label, através das nossas soluções e dos nossos produtos, e uma parceria, a gente entrega isso praticamente de graça para o nosso parceiro. Então, assim, ele não vai ter ali a questão de custos de implementação, custos de setups que algumas das plataformas acabam cobrando. Então, de certa forma, é um investimento em relação àquela parceria de que ela vai dar certo a partir do momento em que eu entrego uma plataforma white label, a partir do momento em que eu crio um link de pagamentos, a partir do momento em que eu crio ali a possibilidade de fazer ali o Pay with Pix, enfim. Então, assim, a gente acaba agregando muito valor na parceria, entregando produtos e principalmente tecnologia, né? Eu acho que isso, para quem não tem esse produto, para quem não tem esse know-how, acaba agregando extremo valor, né? Acho que a percepção exatamente é essa do empresário, né? Sem dúvida. Foi assim que a gente chegou até aqui, né? Hoje a gente tem uma base com quase 1.500 parceiros, né, ao longo desses anos todos e o princípio básico é esse. Foca no seu core business, deixa o câmbio conosco, que esse é o nosso core business. Sim, né? sim. E tem funcionado muito bem. Não, é muito legal, é muito disruptivo, né? É muito diferente, é uma visão extremamente para frente ter essa percepção, né? Você até como especialista, quando você olha para a questão, por exemplo, de futuro, né? Do que você percebe, como que você percebe ali as grandes empresas ou, né, as empresas mais conhecedoras do mercado, independente do tamanho dela, né? Você vê as empresas elas crescendo organicamente ou você tem uma percepção de elas crescerem mais através de parcerias estratégicas? Como que você tem essa percepção? Está bastante alta esse modelo B2B, né? O modelo de você oferecer serviços para uma outra empresa e, por consequência, um B2B2C, né? Você oferece uma plataforma e o cliente é atendido por essa plataforma, né? Então, é um elo a mais nessa cadeia e tem crescido muito nos últimos anos. A própria Frente faz isso. É um exemplo vivo disso, né? É mais fácil, mais barato acessar o mercado indiretamente. Você não precisa ter custos de entender muito bem o próprio regulatório necessário. Você não precisa investir em pessoas, em tecnologia, que são custos muito caros. E tem um dos principais pontos, na minha opinião, que é o tempo. Eu posso ter ali uns $50 milhões para eu criar uma nova plataforma.
eu não vou criar em um mês essa plataforma, independente do dinheiro que eu tenho disponível, né? E trabalhar diretamente com parceiros, você endereça, muitas vezes em um mês você já está no mercado rodando, né? Com um preço competitivo e com uma solução de ponta. Então, a gente acredita muito nesse modelo, no B2B2C. A gente fala bastante, né? 9 mulheres não fazem uma criança em um mês só, né? Não, é bem isso que a gente até diz o dia inteiro lá, né? E o porquê que a gente tem essa linha de pensamento? É bem isso que você destacou. Não precisa, não necessariamente é só o dinheiro que vai conseguir implementar uma solução, né? Não é ter apenas os desenvolvedores que você vai conseguir implementar uma solução sistêmica, inteligente, que agregue valor à operação, né? Então, assim, é um conjunto de situações que hoje, no mercado de atuação da frente, somos pioneiros, somos destaques, somos extremamente relevantes e, obviamente, que por conta de tudo isso, que a parceria estratégica se mostra cada vez mais interessante para ambos os lados, né? A frente acaba atuando ali indiretamente num ramo de atuação no qual ela não tinha acesso, e o parceiro de negócio ele acaba entregando um produto que ele também não tinha acesso para o cliente dele, se tornando ali uma referência para o próprio cliente como um solucionador de problemas, né? Que eu acho que é o grande ponto que você também destacou ali na conceituação, nos fatores que elevam o próprio valor da empresa, obviamente, a empresa ou o profissional que resolve problema, né? Eu odeio quando chegam lá na nossa sala lá trazendo problema. Cara, pelo amor de Deus, traz a solução, porque problema tem um monte, né? Então, do ponto de vista de parceria, é a mesma coisa, né? Tem que resolver problemas, né? Sem dúvida. É o nosso core, é o que a gente faz de melhor. E, inclusive, o que eu acho que é legal trazer aqui, a gente chegou num ponto que a empresa cresceu tanto, né? Se a gente for falar, a gente está falando de números, né? Que é a minha área, né? Números, claro. Adoro. Quando a gente está falando de crescimento da própria frente através desse modelo B2B2C, em 2021 a gente transacionou 80 milhões de dólares. Em 2022, 420. Em 2023, 2,3 bi. Esse ano a nossa meta é chegar ali beirando os 4 bi, né? Então é um crescimento bastante expressivo. E a gente chegou num ponto que faz sentido fazer a nossa primeira rodada oficial de captação de recurso externo para conseguir lançar alguns produtos novos que o próprio Caixa hoje, embora crescente, a empresa superavitária há um bom tempo, ainda bem, a gente sabe que uma injeçãozinha ali vai fazer toda a diferença e a frente vai ser pioneira em alguns produtos que ainda a gente nem pode abrir aqui ainda, né? Sim. Mas que vão revolucionar o mercado. Com certeza. Eu já vou dar uma dica para você. Você que é investidor, está ouvindo o cast, vem acompanhando a Frente Corretora, vem acompanhando o Pra Frente Cast, se interessou ali talvez em fazer alguma parceria mais estratégica, né, um pouco mais de investimento mesmo, deixa ali o comentário, passa o telefone do Renato, o Renato entra em contato e a gente tem ali talvez até algo muito maior do que uma simples parceria, algo verdadeiramente disruptivo através de M&A mesmo, né? Então, eu acho que é muito através disso, né? A gente percebe isso nos próprios funcionários da frente, né? Uma complementariedade de conhecimentos, cada um atuando no seu ramo de atuação. Aquilo que você destacou, números é algo que te chama muito atenção, né? Você gosta de mexer com os números, com a evolução dos números, como que nós estamos. Eu já não sou um cara muito fã disso, né? Eu já sou o cara das leis, o advogado já não curte muito, né? Eu, pelo menos, não curto muito números. E eu acho que é exatamente quando você tem um time que se complementa que você vê o valor agregado, né? Se você tem duas pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento, cara, não vamos gerar valor, porque vai ser limitado àquele conhecimento que já existe. Quando dois profissionais, né, duas empresas têm esse lado de complementaridade, eu acho que a gente já passa a agregar um valor diferenciado, né? Você tem essa mesma percepção? Sem dúvida alguma, né? A gente fala que isso é a sinergia, né? É a definição de sinergia, em que 1 mais 1 tem que ser 4, não 2, né? E é isso que a gente faz muito bem com os parceiros e há um bom tempo, né? Então, tá no nosso core, é um dos nossos valores essa questão da sinergia, ajudar a chegar no ganha-ganha, na situação de ganha-ganha. Sim. E hoje, assim, dos produtos que a gente tem hoje na Frente Corretora, né, eu tenho uma percepção muito forte de que, assim, começamos ali como vamos dizer assim, profissionais experientes em cada um dos ramos de atuações. Evoluímos ali para uma criação de um correspondente cambial. Do correspondente cambial, evoluímos ali para a aquisição da própria Frente Corretora, né, que hoje é a Frente Corretora.
Então, vimos ali numa linha crescente em relação ao próprio tamanho da frente, à própria evolução da frente corretora como um todo, né? Então, hoje, quando a gente olha muito para a questão ali, por exemplo, de futuro, olhando muito para aquilo que a gente já passou, eu tenho essa mesma percepção que você de que, assim, cara, a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Eu lembro quando a gente ali nos primeiros anos, nos primeiros meses, olhava à frente lá, todo mundo nem conhecia quem é a frente, como que é a frente, o que é isso, né? É uma corretora, é um banco, é um bicho, né? Não sei nem o que é. E hoje a gente já figura ali nas primeiras posições de números de Banco Central, com uma tecnologia extremamente diferenciada. Então, hoje a gente já nem precisa muito mais fazer uma apresentação forte e robusta em relação a quem é a frente, porque o próprio número dela, a própria exposição dela se difere, né? Então, assim, eu acho que parceria estratégica tem que ser exatamente com esse tipo de empresa, né? Empresa que vem entregando resultado e que vem crescendo através ali, às vezes, como você destacou, de capital do próprio dono, do próprio sócio, que acredita no próprio negócio. Então, é diferente de quando você tem ali um puta investidor por trás, ou uma empresa que só fica injetando dinheiro, fica muito mais fácil, né? O meu dia a dia ia ficar melhor. Mas, assim, a gente acaba agregando esse valor através da nossa capacidade de entrega de resultado individual, que coletivamente, obviamente, vai ficar cada vez maior, né? Então, assim, quando você olha para uma tendência de futuro, né, de profissionais, por exemplo, nessa mesma linha, você vê o profissional cada vez mais ele se especializando ou cada vez mais ele tendo ali, sabendo navegar em diferentes ramos de atuação, obviamente não com a mesma maestria, mas tendo ali o seu core de atuação, mas olhando ali para outras áreas para agregar valor como um todo. Qual que é a sua percepção? Feito. Eu acho que depende muito do tamanho da empresa, mas numa empresa de porte médio, eu entendo que o nível, o C-level da empresa tem que ter uma certa holisticidade, né? Ela tem que entender um pouquinho de cada coisa. Mas os níveis, principalmente os analistas, ali eles têm que ser especialistas. Né? Eu acho que fica uma divisão muito atrativa quando você tem uma base especialista e uma liderança um pouco mais generalista. Né? Isso, inclusive, é um dos critérios que a gente olha nas empresas que a gente tem avaliado a aquisição. Sim, a gente tem, e eu vejo isso que a gente tem isso muito forte dentro da frente corretora, né? A visão da liderança, dos C-levels, ela sempre é muito 360, né? A gente acaba meio que jogando em todas as áreas, né? Então, fazendo até uma analogia ali com o próprio futebol, é como você ter ali uma visão de que todo mundo tem que defender, todo mundo tem que atacar, né? Não estamos falando que vamos colocar o melhor atacante do mundo, né? Vamos colocar ali o Messi, o Pelé, o Maradona, tanto faz ali o nome, para atuar lá na zaga, né? Mas é trazer uma visão de que se ele fizer uma marcação alta, se ele fizer um começo de defesa lá no ataque, vai facilitar a vida do defensor, do zagueiro, né? E que, da mesma forma, o contrário, né? Então, assim, eu vejo que essa percepção, essa visão da frente corretora em relação aos próprios profissionais, aos próprios executivos, ela é disruptiva nisso também, né? Então, por várias vezes, você fala, por exemplo, nas suas reuniões sobre compliance, eu, às vezes, falo sobre fusão e aquisição, os dois estão aqui num cast fazendo um trabalho diferenciado. Então, assim, é exatamente esse modelo de atuação, né, ligado no 220 que a gente se difere, eu acho que até da própria concorrência de outros players de mercado, no nível de conhecimento e vivência dentro da empresa, né? Você tem a mesma percepção que eu? Exatamente a mesma percepção e complemento também uma característica que acho que se tornou cultural na própria frente, que eu acho que vai ser o principal fator, o principal driver para potenciais investidores no futuro, que é a resiliência. Sim. Todo mundo passou pela pandemia e quem sobreviveu, alguma coisa boa tem, né? Então, acho que essa questão da visão 360 mais associada à resiliência é o que faz, de fato, uma empresa ser vencedora. Com certeza. Meu amigo, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, né? Gostei muito da conversa que a gente teve hoje. Eu acho que trouxe muito valor agregado para quem nos acompanha, tanto do ponto de vista do que é M&A, um pouco mais de conhecer um pouco da frente corretora. Eu queria deixar aqui um tempo aberto para você. Fique à vontade para você fazer as suas considerações finais, né? Sobre M&A, sobre a frente corretora, sobre os produtos, sobre a frente cash, enfim, fique à vontade, meu amigo. Pô, maravilha. Primeiramente, agradecer a oportunidade e parabéns pela estruturação, super legal, uma baita iniciativa. Eu acho que a frente sempre foi uma empresa mais low profile, a gente sempre foi muito focado no nosso core, né? E chegou o momento agora de realmente a gente abrir nossas asas e aparecer mais para o mercado.
E com relação a M&A, especificamente fundraising, o recado que eu quero deixar aqui é que a gente está abrindo uma primeira rodada de captação que a gente considera como uma série A, tá? E a gente já está fazendo um trabalho aí assessorado bem bacana e a gente vai ao mercado muito em breve, né? Já dando um spoiler aqui. A ideia é que a gente já feche uma rodada ainda em 2024 e a gente já entra em 2005 aí num novo patamar, porque as coisas já se consolidaram, nosso modelo de negócio já está mais do que consolidado no mercado, né? Hoje já somos a segunda maior corretora, ou DTVM, em volume transacionado, é um número impressionante que nos enche de orgulho, naturalmente, né? Mas o céu é o limite, né? E a gente está focando não só no Brasil, como a nossa operação nos Estados Unidos, que já começamos em 2020 lá com o Fabrício. A gente tem uma série de produtos para serem lançados, alguns deles que a gente tem certeza que vão ser vencedores, como o nosso white label né? O Simple é um produto vencedor, está muito bem distribuído, a gente tem parceiros de primeira linha. A gente os ajuda, mas também eles nos ajudam bastante, né? Isso tem muito orgulho da nossa base. E agora chegou um novo momento, a gente vai fazer essa captação, a gente já tem um plano muito bem detalhado aí para os próximos 4 anos. E já vem uma nova frente aí, uma frente bem maior ainda, está por vir. Com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Tá? Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.